Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é Akemi e este é meu primeiro vídeo do canal. Bem, pra quem não me conhece, eu sou uma transexual, tenho 20 anos de idade, sou mineira e moro aqui em Minas. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer atualmente é jogar League of Legends. Sou uma gamer. Então, neste meu primeiro vídeo do canal, eu ainda tô aprendendo sobre o YouTube, como funciona. E eu vou contar pra vocês um pouco da minha história, da minha vida e como é viver hoje em dia sendo transexual. Bem, pra começar, eu comecei minha transição com 9 anos de idade, mais ou menos. Eu cheguei e contei pra minha mãe, depois pra minha família. E eu sempre soube que eu era diferente. Nunca me senti iguais aos outros menininhos. Por quê? Porque eu não gostava das mesmas coisas, eu não gostava de ter amizade com meninos, entendeu? Tudo pra mim era complicado na minha cabeça, porque eu não tinha apoio, não tinha suporte, não tinha a quem perguntar. Então foi bastante difícil pra mim a minha infância. Foi uma fase que eu não tinha amigos, eu só ficava com a minha irmã, entendeu? Então foi bem difícil. Aos 9 anos de idade eu comecei minha transição e logo de cara eu já era a mais feminina da minha turminha, entendeu? E eu era muito julgada por isso. Muitos gays não gostavam de ficar perto de mim por causa de eu ser tão afeminada. Eu ia em festinhas, eu não ficava com ninguém porque eu era muito afeminada. Mas na minha cabeça eu não sabia ainda o que eu era, entendeu? E por volta dos 12 anos de idade, eu já estava começando a mudar. E eu estava numa fase de revolta com a vida. E eu resolvi sair. Eu fui para uma festa e nessa festa eu fui brutalmente agredida. Me machucaram bastante. E foi uma fase bem difícil para mim. Mas eu não desisti, porque eu sabia que eu precisava continuar para mim ser feliz. Então, aí mais pra frente, eu já com o corpo assim, já em transformação, já mudando, eu fui vendo que eu era, entendeu? Até então eu falava que eu era gay, afeminado, mas quando eu fui vendo que o meu corpo tava se transformando em algo mais feminino, o meu rosto, o meu cabelo, então eu fiquei bem chocada nessa época, sabe? Porque eu mesma não me aceitava, eu falava, nossa, essas pessoas sofrem tanto, eu não quero ser mais uma. Foi uma fase bastante difícil pra mim, porque eu ainda estava estudando em escola particular e é bem complicado nesse tipo de ensino, entendeu? Porque são pessoas bem, sabe, que criticam, que julgam, então eu sofri bastante nessa parte. Por volta dos 15 anos de idade eu já estava mais, sabe, assim, confiante e tal, e aí eu já me aceitava, não totalmente, mas um pouco mais. E aí eu fui conhecendo o mundo, eu fui conhecendo pessoas, tive meu primeiro relacionamento que não foi muito agradável. E continuei. E passei por uma fase bem difícil que eu não prefiro não comentar aqui, mas que eu superei graças a Deus. E hoje eu tô aqui. Agora eu vou dizer pra vocês como a minha história começou sendo gamer. Bem, desde criança, como eu dizia pra vocês, eu não tive muitos amigos. Então a minha vida era sempre ficar fechada dentro de casa. E a única coisa que eu tinha pra me entreter era o quê? Computador. Então, o que eu fazia? Eu ficava o dia inteiro jogando. E eu ainda não entendia muita coisa, eu ficava naquele clique jogos, sabe? Aquelas coisinhas do Google. Aí tá. Aí eu fui conhecendo os jogos, assim, fui conhecendo esse universo dos gamers, entendeu? Dos jogos online.
E eu me apaixonei, porque era um lugar onde que no começo pra mim eu não precisava me mostrar. Ninguém precisava saber quem era eu. Então eu me sentia feliz. E eu fui gostando muito, muito, fui passando muitas horas jogando. E isso foi me dando, sabe, uma segurança de vida. E eu fui aprendendo, sabe, que eu não precisava me esconder. Então eu comecei a jogar League of Legends. Foi onde as portas assim da vida se abriu pra mim. Por quê? Porque eu deixei de ser uma pessoa muito tímida, eu deixei de ter vergonha de mim através desse jogo, porque é um jogo online onde tem bastante gente. E acabei me mostrando mais, entendeu? Então foi um alívio pra mim. E desde então eu tava pensando em criar esse canal no YouTube pra fazer vídeos